Fala pessoal, boa tarde, Walter, Pensador TK, e eu estou aqui com mais um dia, com mais uma análise de mais um capítulo do livro Você Pode Confiar nos Comunistas. Desta vez é o capítulo 6, intitulado Técnicas Bem-Sucedidas na Tomada do Poder. Nesse capítulo ele aponta três países que os comunistas conseguiram até um certo ponto tomar o poder, que foram a Rússia, a China e a antiga Tchecoslováquia, que hoje você agora tem ela dividida em República Tcheca e Eslováquia, e que para quem assistiu o 1964, aquele filme do Brasil Paralelo que eu já indiquei em outros vídeos, justamente documentos secretos da antiga Tchecoslováquia foram expostos, revelando as intenções comunistas no Brasil e outros locais da América Latina, se não me engano. Mas enfim, esse capítulo fala sobre as três revoluções, e na Rússia ele explica, por exemplo, o momento histórico que você tinha lá quando o Império Czarista caiu, e tinha vários partidos revolucionários, oposicionistas que tinham sido abolidos, eles voltaram. Aí entre eles ele cita, por exemplo, o Partido Constitucional Democrático, que era um partido chamado Partido dos Cadetes, que era mais moderado, segundo eles, queriam eleições, um governo parlamentarista. Se não me engano, deixa eu ferir aqui. República Parlamentar, exatamente isso. Aí depois tinha o Social Revolucionário, que era uma espécie de socialismo assim, mais voltado para a reforma agrária, e tinha os anarquistas, e você tinha os bolcheviques e mencheviques, e os bolcheviques tornaram-se o Partido Comunista. E como vocês devem ter lembrado em capítulos anteriores, mencionei para vocês que os bolcheviques e mencheviques vieram do Partido da Social Democracia, que foi o primeiro partido marxista existente na história, que é justamente que você vê que sociais-democratas foram a origem do comunismo e são os primeiros marxistas. E aí tem gente ainda dizendo que os caras não são de esquerda. Mas enfim, e aí ele vai explicando aqui as situações que foram acontecendo. E é interessante um capítulo que eu vou estar lendo para você, um parágrafo na página 93, aonde Lenin começou a fazer determinadas propostas que pareciam diferentes do marxismo. E aí você vai entender mais na frente por que isso aconteceu. Aí vamos lá, página 93. Nesse meio tempo a Rússia vacilava sob os efeitos rudes da guerra de 14 e 18. Sofrera perdas enormes na frente oriental. Os soldados, privados de armamento essencial, tendiam motim, enquanto na retaguarda o desejo de paz e de terra corroía o povo. Lenin, o dinâmico marxista, esse termo dinâmico é muito importante, que se agarrou a todas as oportunidades para fazer progredir sua causa, elaborou um programa que prometia paz e terra. Já ouviram isso antes? Paz e terra? Pois é, né? Talvez MST venha aos seus ouvidos nesse momento. Onde pudesse, provocava agitações exigindo a cessação da guerra. Concitava os camponeses a abandonar as armas e voltar aos lares, apossantes das terras de seus senhores, que disse lhes pertencia de direito. Veja só o cara está fazendo uma agitação onde ele está incitando os camponeses a tomar a terra dos seus senhores. Diga-se, isso não é criminoso. O comunismo já é criminoso por si só, mas vamos continuar. O moto Terra e Paz conquistou popularidade. Agora tentem para essa parte aqui. Com a adoção desse programa, Lenin contrariava todos os padrões estabelecidos da doutrina marxista. A abolição da propriedade coletiva era item clássico da doutrina marxista. Lenin virou a norma pelo avesso ao prometer terra para todos. Os demais partidos marxistas acusaram-no indignamente de usurpação do programa dos sociais revolucionários. Fizeram isso exatamente. Veja isso. Se fosse hoje, o pessoal estaria dizendo, deturpou Marx, olha só, tá vendo? Ele não fez o verdadeiro comunismo. Só que aí o que vai ser falado depois. Impudente e desavergonhadamente, Lenin era marxista dinâmico, crente na dialética, como veremos, permitia-lhe completa liberdade de ação e de política. Se o alvo do poder pudesse ser atingido pela prática diametralmente oposta do que vinha divulgando há tanto tempo, era isso que devia ser feito. O postulado básico da doutrina marxista-leninista é: assuma o poder. Os marxistas-leninistas prometerão que for preciso com essa finalidade. Mas a doação de terras foi apenas camuflagem a ocultar as cercas de arame farpadas da ditadura comunista. Ou seja, atente-se para a palavra dialética. Vocês já devem ter ouvido falar. A dialética é uma coisa que rege as características dos comunistas. Resumidamente, como Olavo de Carvalho propaga nos seus livros, a dialética é você pensar pensamentos opostos de uma só vez. Você pensa nos dois lados e você escolhe um lado dependendo da conveniência. No caso, o marxismo fala de você estatizar as terras, né, tomar
a posse de terra dos burgueses, né? E ser coletivizado. Mas nesse caso era conveniente que ele desse posse de terra às pessoas, propriedade privada, né? Que eles falam contra a propriedade privada. Por quê? Porque ia se ajudar na revolução. Então ele dá um passo para trás para depois dar passos para frente. É assim que esses caras fazem. Aí continuando, ele vai explicando mais algumas coisas aqui. E eu quero agora pegar o exemplo da China. A China, ele mostra que as características da Revolução Comunista se desencadearam de uma forma muito bem elaborada. Vamos ler aqui no capítulo, na página 97, 98. A conquista da China pelos comunistas é um exemplo clássico das 5 etapas de conquista comunista. Aí, conquista do pensamento estudantil. 2. Conquista dos estudantes em Partido Comunista. Desculpa esse sol que eu estou tentando achar um ângulo que não fica esse sol na cara de vocês. 3. Exploração científica dos interesses particulares de grupos no angariamento da popularidade e ascendência para o partido. 4. Conquista revolucionária do poder. 5. Ditadura comunista e escravização total. Então a primeira é eles estarem cooptando os estudantes, depois pegar os estudantes, formar o Partido Comunista, depois pegar, usar de ciência ou pseudociência como preferir, para poder dar popularidade ao partido, conquistar revolucionariamente o poder e a ditadura comunista. É interessante que você vê de novo sendo repetido o que já foi dito antes. O Partido Comunista, ele não vem dos pobres, ele não vem dos proletários, ele se arroga como se fosse deles, mas na prática eles são uma nata intelectual. Daí eles serem estudantes, daí vocês verem a influência deles nas universidades. Então isso não é por acaso, isso já é desde essa época. O próprio Mao Tse Tung era um acadêmico. E aí pronto, depois fala do exemplo da Tchecoslováquia, e aí nós temos como já encerrar esse capítulo. Boa tarde de novo. Eu pensei em fazer, como sempre tenho feito, um vídeo para cada capítulo. Só esse capítulo 6 se tornou um vídeo curto e o 7 também vai ser curto. Então eu vou unir esses dois e agora vamos falar sobre o capítulo 7, que é consolidação do poder. Esse capítulo, o autor fala sobre a própria ditadura do proletariado, como ela funcionaria nos modos de Lenin. Vamos lá. Aí na página... deixa eu ver aqui, 103, ele começa com a definição. Em consequência, a definição de ditadura do proletariado é o governo não limitado por lei e fundado na força do Partido Comunista sobre todo o mundo. Então reparem, a ditadura do proletariado nada mais é do que o Partido Comunista dominando não só o país, como o mundo. Então, amiguinhos, vocês já veem que não é os proletários dominando, é o Partido Comunista. Eles vão vir com o papo de que é o partido que é formado pelos proletários, Estados Unidos, etc, blá blá blá. Mas nós já temos visto por vários capítulos que isso é uma falácia, que na prática isso é só uma elite formada pelo Partido Comunista que quer o poder, com a desculpa de que vão fazer uma revolução social, vão implantar o comunismo, que vai ser a paz, amor, prosperidade para todo mundo, tá? Mas isso é uma desculpa esfarrapada. E atente para o detalhe que o governo ele é baseado na força. Então, qual é a primeira providência? Desarmar a população. E aí você vê o pessoal desarmamentista achando que está fazendo uma coisa boa. Na verdade vocês estão fazendo medida de ditador. Medida de ditador que quer enfraquecer a resistência para que eles possam assumir e dominar pela força. Isso está aqui na página 104, onde diz o seguinte: desde que tal governo é baseado na força, a primeira providência do Partido Comunista é invariavelmente desarmar o povo, como foi feito na China. Desde que se apoia na força e desde que a força gera revolta, invariavelmente a segunda precaução tomada sempre pelos comunistas é destruir preventivamente os chefes em potencial de uma contra-revolução antes que tal movimento possa ocorrer. Todos os indivíduos com qualidades de liderança não sujeitos à disciplina do partido são presos e executados. Então você tem aí partido único e você tem perseguição a opositores. É indiferente que ele seja pró ou anticomunista. Se possui qualidades de chefia que possam ser usadas pelo povo, eventualmente despertado e desejoso de pôr termo ao governo comunista, é um perigo, precisa ser anulado. Então veja, primeiro eles tomam o poder à força, depois eles armam a população, matam todas as pessoas que podem ser potenciais, veja bem, potenciais opositores. Não é nem que o cara já estava lá com fuzis na mão, dizendo não, esse governo não presta, e apesar de que eles poderiam fazer isso, mas eles não estão fazendo isso, eles são simplesmente potenciais inimigos. São todos mortos ou presos.
ou ambos. E aí o que acontece? Aí continua aqui: a ditadura do proletariado é seguida do monopólio dos meios de comunicação pelo Partido Comunista. Todo meio de difusão maciça é apreendido. Todo jornal é jornal comunista. Toda emissora de rádio, canal de televisão, cada editora, livro, revista, toda sala de aula, tudo é completamente dominado pelo Partido Comunista. Então nós temos controle de imprensa e nós temos censura. Bonitinho, né? Esses são os defensores da liberdade, são os que são contra a censura, mas a partido deles prega exatamente isso. E aí você entende por que eu já fiz postagem, já falei sobre mídia esquerdista. Que a nossa mídia brasileira, claro, ela não é toda comunista, mas ela foi aparelhada por uma hegemonia comunista, que já tinha indícios, já tinha essa visão já há muito tempo atrás, antes mesmo do granchismo, que elevou isso a um status maior. Então, reparem que isso aí não é teoria de conspiração. Eles têm esse propósito e eles vão fazer isso. Não se espante que você tenha esses meios de comunicação que nem parecem comunistas na superfície, mas que na prática o que mais faz é falar coisa de esquerda e meio que passar a mão em muitos políticos socialistas, comunistas, e falar mal dos opositores dele de direita, com rótulos como extrema direita, extremistas e coisas do tipo. E aí ele continua: sob a ditadura do proletariado é gradativamente estabelecido o monopólio econômico, através do qual o Partido Comunista se torna o único patrão. O indivíduo tem então alternativa inapelável: ou trabalha onde o partido lhe determina, ou morre de fome. Não pode deixar o emprego e procurar outro, porque o empregador é sempre o mesmo, Partido Comunista. Então, filho, você não pode se defender, você é dominado à força, você não tem acesso a uma imprensa livre, tudo é maquiado, tudo é censurado, que não satisfaz o interesse do partido, e você só trabalha para o partido. Você não trabalha para si, você não tem como ter outros patrões, não tem como você ter empreendimento, você trabalha para o partido. Essa é a ditadura do proletariado. Era isso que os caras que estavam lá guerreando contra o regime militar queriam colocar, certo? Não era democracia, não era paz e amor, não era governo democrático, de forma nenhuma. Para fechar, outra peculiaridade da ditadura do proletariado é a colocação em funcionamento de vasta rede de espionagem interna. Isso na página 104, pulando para 105 para continuar o assunto, diz o seguinte: os comunistas enxergam o Estado não como soma de indivíduos, mas como unidade orgânica, uma forma superior de vida. Ou seja, o Estado está muito acima de você, você não é nada. Ao contrário, a origem do Estado ele vem dos indivíduos que geram famílias, e as famílias geram sociedade, a sociedade gera Estado. O Estado serve para servir o indivíduo, servir o povo, mas aqui é o contrário, você serve o Estado. Então você é escravo dentro do seu próprio território. Continuando: assim como o corpo é provido de receptores sensoriais, através do Estado há informantes que coletam dados em suas áreas, remetendo-os ao sistema nervoso central, a polícia secreta. As crianças são condicionadas a espionar seus pais, as mulheres a seus maridos, os empregados seus patrões, os vigários às suas paróquias e os paroquianos os seus vigários. Todos os agrupamentos, grandes ou pequenos, terão em seu meio alguns informantes. Nenhum deles saberá quais são os outros. Se um prestar determinada informação e outros não, aqueles que falharem serão imediatamente descobertos. Assim, um rio de informações de todos os setores da comunidade aflui à autoridade central. Então percebam, é uma ditadura da pior espécie, onde você não tem nenhum prognóstico de esperança e de liberdade. Você não tem capacidade de empreender, você só trabalha para o partido, não trabalha para mais ninguém. Você não tem armas para se defender e não pode depor esse Estado. Ele manda em todas as áreas e não há sequer uma imprensa livre. Tudo é censurado apenas conforme eles querem. Essa é a ditadura do proletariado, essa é a ditadura comunista. E não interessa quão progressistas eles se digam. Lembre-se, no capítulo anterior eu mostrei para vocês que o progressismo era um nome deles já nesta época. Isso aqui, lembre-se que tudo isso é na década de 60, isso aqui não é um livro atual. Mas tudo isso foi conservado, apenas adaptado, porque lembre-se do que foi dito antes. Os comunistas vão se adaptar, eles vão disfarçar para conseguir os seus objetivos. Nem que eles tenham que ir aparentemente contra suas feições ditatoriais do passado. Então é isso, gente, capítulo 7. Esse foi um vídeo duplo com 2 capítulos. No próximo vídeo falarei sobre o capítulo 8, intitulado Aliados do Comunismo. Deus abençoe e a verdade é uma só. Valeu!